Então vamos lá, pessoal. Para continuar agora, governo Vargas, Estado Novo, já estamos no Estado Novo, já estamos num regime de ditadura Vargas. Tá? É importante falar da criação dos departamentos. Então Vargas, para ele governar o Brasil da forma com que ele governava, com mão de ferro, com uma Constituição extremamente dura, inspirada na Constituição polonesa de caráter nazi-fascista, para ele conseguir manter o país com rédea curta com o seu próprio controle, ele teve que fazer uma Constituição muito dura e também criar alguns departamentos para auxiliá-lo nessa governabilidade. E dentre os departamentos a gente tem os principais aqui. O primeiro é o DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, pessoal. Para que serviu o DIP? Era um departamento que era encarregado por censurar obras de arte, textos, filmes ou qualquer outro material que atentasse contra o governo. Vamos lembrar que não tem TV na época, mas tem rádio e tem cinema, tá? Então, e impressos, né? Impressos de diversos tipos de impressos por aí. Então, censurava e controlava a imprensa e fazia propaganda para o governo Vargas. Então, Departamento de Imprensa e Propaganda censura aquilo que não me interessa e faz propaganda para enaltecer e dar notabilidade ao governo federal, às ações do presidente. É para isso que serviu o Departamento de Imprensa e Propaganda. Tá? Criação do programa de rádio Hora do Brasil. Então Vargas cria um programa de rádio em rede nacional obrigatório, Brasília, 19 horas, né? E aí solta lá aquele trecho da ópera O Guarani, né? De Carlos Gomes, né? Maestro brasileiro e tal. Então, nada mais nacionalista do que uma ópera brasileira de um maestro brasileiro cujo nome se chama Guarani. Olha isso, né? Quanta nacionalidade. Então, era a expressão daquele caráter de uma das características principais do governo Vargas, que eu falei logo no início, que é o nacionalismo. E Vargas, então, ele usa aí o rádio agora como veículo de informação de propaganda oficial, a partir da obrigatoriedade de 1 hora de difusão de programa de rádio A Hora do Brasil, que atualmente se chama A Voz do Brasil. Até hoje passa, né, pessoal? Você ligar o rádio, tem uma diferença que hoje existe a flexibilidade de horário. Antigamente era só 19 horas, sempre 19 horas. Agora não, agora há lei que prevê a flexibilização. Então tem rádio que passa às 23 horas, às 22 horas, enfim. Né? Então há uma mudança de horário dependendo da rádio, a solicitação que cada uma faz junto ao governo. Porém, ainda é obrigatório. Tá? A Voz do Brasil é um programa obrigatório, é uma ferramenta de propaganda de todo presidente que passa pelo Brasil. Seja qual for, sempre vai haver uma propaganda positiva durante esse período aí de radiodifusão. Quem faz programa é o próprio governo, tá? É o governo federal. Então eles vão fazer o programa para falar bem e enaltecer aquilo que está sendo feito e diminuir o tamanho da crítica sobre algum problema que tenha ocorrido. Enfim, é propaganda situacionista, tá? É propaganda em prol do governo, tá? Difusão obrigatória em rede nacional. Então o DIP é isso que é importante a gente saber, tá? Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse aqui é criado para ajudar a governabilidade durante o Estado Novo de Vargas, tá? Propaganda situacionista aí, que faz aí menção de valorização do governo federal, tá? Governo de Vargas, então tá lá, né? Cartilha para as crianças, Getúlio Vargas, o amigo das crianças, então tá lá, né? A capa de uma cartilha que foi criada na época e distribuída, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Tá aqui bem claro, né? Para todo mundo poder ver. Então, Getúlio Vargas interagindo com crianças, né? A figura do presidente, isso era bem comum. E aqui você tem comemoração do Dia do Trabalho no campo do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, em 1942, tá? Já Estado Novo, começa em 37, em 42 você tem marcha com parada
de banda, enfim, crianças, colégios organizados fazendo aquela exibição do dia de 1º de maio com a fotografia do presidente Vargas. Tá? Então isso tudo é propaganda situacionista, e o DIP estava sempre por trás desse tipo de propaganda, quando ocorria, o formato que ocorria. Tá? Então realmente era um órgão que auxiliava muito o governo e promovia o nome Getúlio Vargas no cenário nacional político. Tá? DASP, também foi criado o DASP, que é o Departamento Administrativo de Serviço Público. Ele basicamente tinha como finalidade contratações e concursos públicos, tá? Então é um departamento especializado em contratação para dar conta de vagas em serviços públicos, concursos públicos, mas foi o embrião das investigações sociais, tá? Então aí você tem já um embrião daquilo que seria o trabalho investigativo para saber do comportamento de pessoas. Tá? Então isso para o cara poder participar do governo federal, tem lá, né, um trabalho de investigação em concurso público, e vai ser usado também para outras finalidades com o passar do tempo. Aí. Investigar quem interessa ser investigado para ver se está tendo conspirações ou coisas parecidas por parte da oposição política. Tá? Então, na verdade, foi criado para uma finalidade, mas vai desempenhar outras funções, vai servir para outras funções do governo Vargas. Tá? Também auxilia muito o DASP, fundamental, no governo do Estado Novo. E o DOPS, muito conhecido, DEOPS também, né? Alguns têm essas duas nomenclaturas, DEOPS ou DOPS, né? Mais conhecido como DOPS, aí, Departamento de Ordem Política e Social. Esse aqui é bem conhecido, né, pessoal? Porque fazia também investigações e repressão aos opositores do governo, ou seja, opositores políticos e artistas, né? Então, o DOPS, ele, por incrível que pareça, a gente conhece muito mais, ouve muito mais falar de DOPS durante os governos militares, né? Ditadura militar, enfim, dos anos 60, mas ele foi criado no governo Vargas, tá? Ele foi criado aí na ditadura do Estado Novo. E perseguia de fato, tá? O Departamento de Ordem Política e Social perseguia de fato qualquer um que fizesse frente, ou qualquer um que tentasse desbaratar o governo, criticar o governo, enfim, que fosse contra o Vargas naquele momento, tá? E a Polícia Especial, PE, Polícia Especial, principal nome, Filinto Miller, tá? Chefe de polícia de Vargas. Então, a Polícia Especial é uma polícia criada por Vargas com fins políticos, né? Para poder atender às necessidades do governo federal e defender o governo federal. Nesse momento é a Polícia Especial, Polícia de Vargas, tá? Beleza? E como nem tudo é repressão, como toda vez que há uma repressão, toda vez que há um Estado muito autoritário, tem que haver um contraponto para que a população aceite de uma forma mais natural todo esse autoritarismo. A gente tem também, aí muito conhecida, né, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, né? E aí o cara que trabalha por aí, você fala, e aí, você trabalha? Trabalha. E como que é o seu serviço? É concurso público ou é seletista? O que é seletista? CLT, seletista, né? Consolidação das leis trabalhistas. Então, o empregado seletista é aquele que é regido pela CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. É a maioria do povo brasileiro, tá? E quem cria é Getúlio Vargas. O que ele vai fazer? Ele vai criar aí, inspirado no documento, a Carta de Labor. Olha isso, né, pessoal? Então, a CLT, ela é uma consolidação de lei trabalhista que defende o trabalhador brasileiro, mas foi inspirada num documento semelhante de defesa do trabalhador italiano, que foi feita por Mussolini. Então, olha como que está próximo aí a relação de Vargas com os fascistas nesse momento. Mussolini fascista, lá na Itália, vai criar a Carta de Labor e Vargas vai aproveitar a ideia e fazer algo parecido e vai dar o nome de Consolidação das Leis Trabalhistas do Brasil. Tá? Com a consolidação das leis trabalhistas, os trabalhadores passam a ter direito a... Então, eu coloquei o que é que muda de fato
com a CLT aqui no Brasil. Primeiro, carteira de trabalho assinada para todos os trabalhadores. Então, quem trabalha no Brasil, trabalhador urbano, trabalha na cidade, operário, enfim, está no comércio, seja onde for, carteira de trabalho assinada obrigatória para todo mundo, tá? Isso garante, por exemplo, os direitos trabalhistas, né? Fundo de garantia, 13º, férias, tudo que virá será agora registrado e compatibilizado dentro da lei e com a carteira de trabalho como um instrumento comprovatório que a pessoa está trabalhando e tem que ser respeitado ali os direitos e todas as prerrogativas que a lei confere a esse trabalhador, né, os direitos trabalhistas, tá? Além da carteira de trabalho obrigatória assinada para todos os trabalhadores, o salário mínimo obrigatório. Então, no Brasil agora vai ter salário mínimo. Antes se pagava quando queria, agora não. A partir da CLT, a partir de 43, haverá um piso salarial no Brasil, que é o salário mínimo nacional. Menos do que isso ninguém pode receber. É daí ou mais, né? Então, olha o tamanho da revolução que isso gera num período que ninguém tinha absolutamente direitos ainda. Haviam, sim, algumas leis, pessoal, mas não era da envergadura disso aqui, tá? A CLT realmente, a CLT de fato ela vai reunir algumas leis que já existiam, essas leis serão repaginadas e reunidas num documento só. Mas agora, de fato, você tem uma lei federal, né? E isso favorece bastante na hora do cumprimento dessa lei de fazer ela acontecer, tá? E além do salário mínimo, você tem agora também finais de semana e férias remunerados. Então o trabalhador fica um mês de férias no ano em casa e recebe por essas férias. Antes isso não acontecia. Final de semana não ia trabalhar, também não recebia, agora vai receber. E cria a jornada diária de 8 horas de trabalho. Isso é muita coisa para a época, pessoal. Vamos lembrar que nos anos 20, por exemplo, 20 e pouquinho, até os anos 30, você tem uma quantidade absurda de pessoas trabalhando 14, 16, 18 horas por dia, tá? Dentro do chão da fábrica, lá, indústria têxtil, você tem muita documentação que comprova isso, tá? E agora não, serão 8 horas de trabalho diária, tá? Então isso que a lei vai prever agora, olha o tamanho do avanço, olha o tamanho do presente que o operário trabalhador brasileiro vai ter agora do presidente Vargas. Então, é um ditador, sim, é um estado quase de exceção, você tem aí até pena de morte, né, nessa Constituição, mas ao mesmo tempo ele cria uma consolidação de lei que o Brasil nunca viu na história, tá? E aí é o caráter populista, né? Pai paternalista, pai dos pobres, que eu falei lá no começo, populista, então ele consegue agradar aqui o trabalhador. Vargas é um estrategista nesse aspecto aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Agora sobre controle de sindicatos, né? Então é importante esse tópico aqui também, por quê? Porque Vargas ele cria assim a CLT, ele vai criar a consolidação das leis trabalhistas, mas o sindicato é um organismo que não está inserido na estrutura do Estado até então no Brasil, tá? O sindicato sempre foi um órgão que sempre deu muito trabalho para o governo. Você tem vários sindicatos aqui em São Paulo, principalmente, que tem aí uma liderança muito radical, muitas vezes, né? Bem radical, bem voltada para o anarco-sindicalismo. Então você tem uma gama muito grande de italianos que vêm para a cidade de São Paulo. Vamos lembrar que no início do século, lá para 1910, 1915, você tinha jornal impresso, né? Em papel, jornal impresso na cidade de São Paulo com notícias da cidade e da Itália que eram ali impressos na língua italiana. Tamanha quantidade de italianos que estavam aqui na cidade de São Paulo trabalhando em chão de fábrica, né? E você tem alguns italianos que vêm para cá já com uma noção de direito trabalhista e com um viés anarquista, né? Que é aquela coisa da ausência do poder do Estado, a ausência de liderança, enfim. Então existem lá algumas convicções italianas já ocorrendo na Itália no início do século
que vão ser trazidas para o Brasil junto com os italianos que vêm para cá para trabalhar nas indústrias. E aí, então, você tem os sindicatos dando muito trabalho. Então, você tem greve operária aqui na cidade de São Paulo já nos anos 20, greve grande, de paralisação, com confronto, com polícia e tudo. E com o passar do tempo, você tem um agravamento dessas relações. E o Vargas, como ele é um político estratégico, como o Vargas ele é populista, ele agrada tanto o operário quanto o empresário, ele vai tentar beneficiar o empresário sem desagradar o operário e vice-versa. O que Vargas faz? Ele vai mudar a relação do sindicato no Brasil. Então Vargas começa a criar mecanismos de controle desses sindicatos. Surgimento, então, dos sindicatos pelegos, tá, pessoal? Essa forma aí de... essa forma de tratamento de sindicato pelego, a gente ouve aí, nada mais é do que são sindicatos que estão atrelados com os interesses do governo federal e não com os interesses dos trabalhadores. Mais ou menos o significado, mais ou menos o significado desse termo sindicato pelego, tá? Vargas, ele oficializa os sindicatos e coloca os sindicatos atrelados ao Estado. Agora os sindicatos não são órgãos clandestinos, não são órgãos que estão ali totalmente paralelos, marginais à legislação da época. Agora não, agora o Estado reconhece, é oficial, a existência do sindicato é oficializada, é reconhecida pelo Estado. Por meio do quê? Por meio do imposto sindical obrigatório. Então agora, pessoal, o que vai acontecer? Todo trabalhador vai ter que trabalhar um dia do ano e o pagamento desse dia, o salário desse dia vai ser enviado compulsoriamente, obrigatoriamente ao sindicato da classe. Tá? É o imposto sindical. Isso deu o que falar algum tempo atrás aí na Câmara dos Vereadores, conseguindo quebrar essa lei. Já não existe mais essa obrigatoriedade de um dia de salário para o sindicato da categoria. Hoje não mais, hoje o trabalhador tem que assinar de próprio punho uma carta dizendo que concorda em doar, em contribuir. Mas lá, no momento em que Vargas cria a CLT, ele não vai dar essa opção. Isso é bem recente, coisa de pouquíssimo tempo, menos de 5 anos para cá, pouco tempo atrás, que foi mudada essa lei. Mas essa lei entrou em vigor dizendo que todo trabalhador, seja da profissão que for, ele é obrigatório, um dia por ano, abrir mão do salário para que o valor de pagamento desse dia vá para os sindicatos da classe, tá? Então, um dia de salário a cada ano para a manutenção dos sindicatos. Na medida, pessoal, que isso entre em vigor, os sindicatos se multiplicam e mudam o seu caráter e o seu objetivo. Por quê? Porque agora, pessoal, os sindicatos vai entrar dinheiro. Não é uma coisa opcional. Agora é obrigatório. E como é obrigatório, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro que vai chegar nos sindicatos daqui para frente. E o dinheiro, ele vai mudar a forma com que os sindicatos se comportam agora frente aos empresários. Então, o que é que vai acontecer daqui para frente? Os sindicatos deixam de ser organizações de caráter revolucionário e anarquista que lutavam contra a exploração do assalariado, que era isso que os sindicatos faziam, controle e diminuição das greves e revoltas dos trabalhadores, para se tornar o quê? Entidades assistencialistas. Então a ideia agora não é mais o sindicato lutar pelo fim da exploração do trabalhador. A ideia agora é o sindicato se tornar um órgão assistencialista e fechar os olhos para qualquer tipo de exploração que esteja acontecendo, tá? E com isso, você tem o quê? Trabalhos assistencialistas, né? Aí que serão agora oferecidos por esses sindicatos que se tornam entidades assistencialistas. Como, por exemplo, corte de cabelo gratuito, colônia de férias para sindicalizado, dentista para o operário, prato de sopa lá na sede do sindicato. Então, olha isso, né? São ações assistencialistas, né? Então, ninguém mais vai botar fogo
na porta da fábrica, explodir o portão da fábrica, depredar. Não, daqui para frente o sindicato que Vargas vai criar vai ser esse, que vai prestar aí apoio ao trabalhador em forma de assistencialismo. Tá? Então, a maneira é essa. Vargas compra o ânimo dos líderes sindicais. Então, assim, vai chegar muito dinheiro e daqui para frente eu não quero mais baderna, tá? Daqui para frente é prato de sopa, corte de cabelo, dentista, colônia de férias, é isso aí que vocês vão fazer. E mais nada. E é muito dinheiro que está entrando, e o dinheiro ele compra as consciências, ele compra até as ideologias, e os líderes de sindicato daqui para frente vão ficar simplesmente cumprindo esse papel assistencialista, tá? Basicamente é isso, tá? Com raríssimas exceções, basicamente é isso, tá? E os sindicatos se multiplicam, então em vez de ter um sindicato de trabalhador de determinado ramo, se cria 5, 6, 8 sindicatos. Chega ao absurdo de ter sindicato do trabalhador da fábrica A, sindicato do trabalhador da fábrica B, chega ao ponto de ter um sindicato para uma fábrica só, né? Não para uma categoria. Por quê? Porque agora é muito dinheiro, né? E aí quem abre um sindicato vai receber essa grana sem fazer força, porque agora, daqui para frente, é compulsório, né? É uma lei federal e o dinheiro vai chegar, tá? E também Vargas passa a controlar de forma indireta esses sindicatos, porque na medida que o dinheiro só chega porque o governo federal consegue captar e redistribuir, encaminhar para esses sindicatos, a partir desse momento você tem então o governo de forma indireta controlando esses sindicatos. Qual que é o principal objetivo de Vargas com isso, pessoal? É ser populista, é ele agradar os patrões e ao mesmo tempo agradar os trabalhadores. O trabalhador agora não vai mais ter que brigar, dar pedrada, dar paulada. O trabalhador agora ele tem CLT, agora ele tem carteira de trabalho. O trabalhador agora ele tem férias, tem 8 horas de serviço por dia, finais de semana, férias remuneradas. Agora o sindicato vai oferecer colônia de férias. Então a ideia é oferecer benefício para não haver atrito, né, entre empresário e operário. Isso é ser populista, é isso que Vargas está fazendo no governo dele, tá? Economia, pessoal, economia do governo Vargas. A gente tem agora o nacionalismo econômico. O que foi o nacionalismo econômico, pessoal? É a ideia e o objetivo do governo em importar o mínimo possível de produtos, o mínimo possível, e valorizar a produção nacional. Então Vargas ele quer importar menos e fabricar mais dentro do Brasil. Isso também vai aí coincidir com a substituição das importações que acaba sendo favorecida pela Segunda Guerra Mundial. Por quê, pessoal? Porque com a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, você tem os parques industriais da Europa, principalmente, paralisados. As indústrias da Europa estão paralisadas a partir da Segunda Guerra Mundial. Para as fábricas na Europa e não chega aquele produto importado. Então o Brasil tem que produzir aquele produto que antes ele importava. Então isso dá um fôlego para a indústria nacional. Tá? Paralisação parcial das indústrias na Europa e Estados Unidos, que também mandava produto importado. E agora vamos aí tentar valorizar a produção nacional e produzir o máximo possível que a gente puder no Brasil. Isso aí é a política de economia de Vargas, de nacionalismo econômico, tá? E forte intervenção do Estado, né, governo federal, na economia brasileira. O Estado controla a economia intervindo no que acha necessário. Então, tudo que for acontecer, tudo que tiver que ser feito no campo econômico tem que passar pelo crivo do governo federal. Ninguém tem autonomia para negociar nada com nenhum país do mundo sem passar nas mãos do presidente. Hoje é totalmente diferente. Hoje os estados brasileiros já têm uma autonomia muito grande. O governador do estado ele consegue pegar dinheiro emprestado com um banco internacional. O prefeito da cidade ele pega dinheiro emprestado com um banco internacional. E não depende de governo federal para poder intermediar isso. Aqui, nessa época, não. O governo federal, Vargas, vai estar no meio sim. E vai estar acompanhando tudo e tudo tem que passar pela mão dele. Por isso que havia essa forte intervenção do Estado brasileiro, do governo federal, na economia brasileira.